Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem tivemos mais um dia aí de mar de sangue no mercado americano, né? Então todo mundo está com medo de recessão. E eu vou te dizer, eu acho que isso é possível. Lembrando que recessão técnica a partir de 2 trimestres com PIB negativo já é uma recessão técnica, né? Nós tivemos isso daí no governo Biden e o pessoal falou que não era, mas é o que a literatura diz, né? E eu acho bem possível isso daí acontecer. E o mercado está precificando essa possibilidade, porque está sendo feito muita coisa na economia, né? E o Trump está causando muita turbulência, né? Muito caos, porque são muitas frentes abertas simultaneamente, e o mercado tem medo de incerteza, né? E nós temos muitas incertezas aí no meio do caminho. Então ele está precificando isso daí e está fazendo uma correção. Ontem foi uma correção pesada, desde 2022 nós não temos uma queda tão forte em S&P 500 e Nasdaq, tá? O S&P 500, aí ainda no internacional, né, China e Europa continuam bem, não tem muito estresse como está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? No caso do Brasil, ontem nós tivemos um dia que abriu com gap de baixa no índice, mas ficou meio lateralizado, não teve muito o que fazer, a tendência segue de baixa, mas nós tivemos um dia forte do dólar, nós falamos que tinha compra no dólar, e ontem ele deu uma paulada para cima, um belo de um trade. Quem acompanha o nosso canal lá no Instagram, tudo sobre a Bolsa de Valores, que é um grupo dentro do Instagram do Modé, né, que é o @mfmodé. Você tem esse grupo onde nós postamos trades e oportunidades ali todos os dias, né? Então vale a pena, não paga nada, vale a pena você participar ali, tá bom? Então, turma, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. E se quiser operar junto com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, como eu disse, olha, mesmo aqui nós tivemos um dia negativo ontem no mundo, né? Então, todo mundo para baixo, mas a diferença vocês vão ver nos gráficos, né? Em que a Europa e a China não estão fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos, né? E quando olhamos aqui o S&P 500, até reflete na minha cara, né, de tão vermelho que está o mapa de calor, né? Então nós vemos aqui desde as magníficas, né, até o varejo aqui sofrendo, os bancos sofrendo juntos também. Temos alguns setores onde energia e utilidades reagiu. Esse negócio aqui de utilidades reagindo é interessante porque tem aquela questão que tem gente que está apostando numa estagflação, que seria um período onde nós temos uma recessão, mas com inflação, né? E aí esses ativos aqui de utility são muito bons em tempos de inflação. Então, tem muita coisa na mesa, né? E temos um período de incerteza, e quem está refletindo isso daqui é o VIX. Veja como ele fez uma barra de alta ontem, fechando aqui, olha, nesse topo aqui, chegou a bater quase 30 pontos, né? E ele tá, a qualquer momento, ele pode fazer um negócio parecido com isso daqui, dar uma estourada, né? Só precisa de qualquer má notícia, qualquer coisinha que acontecer para ele dar essa estourada, tá? Então nós estamos num momento aí de muita volatilidade no mercado. O mercado de juros, os juros de 10 anos do governo americano, isso daqui é um bom sinal, isso aqui pode fazer um pivô de baixa, tá? E isso daqui é muito bom. Então, aquele pessoal do estagflação, eles não estão acreditando aqui nessa queda de juros, porque o mercado está precificando aqui redução de inflação, porque senão os juros não estaria caindo, tá? Na Europa, nós ainda estamos aqui com esse problema de juros, exatamente isso daqui, acho que vai ser difícil de cair novamente, né? Enquanto a Europa tiver com esse plano aí de gastar uma fortuna com armamento e exército e tudo mais, né? Então não tem jeito, todo mundo sabe que isso aqui vai ser endividamento, vai ser inflacionário, e é por isso que o juro subiu.
Indo aqui para o S&P 500, veja que nós tivemos aqui essa barra de baixa forte ontem, né? Eu estou aqui com o meu Fibonacci traçado aqui dessa perna de alta, então nesse momento ele está exatamente reagindo aqui nos 50% de Fibo, onde nós temos aqui esses topos anteriores e tal. Depois nós temos o 61.8 de Fibo que está aqui nos 5.500, tá? Então hoje está fazendo essa reação aqui, mas olha, tem que lembrar que ele já fez outras reações, né? Veja que cada vez que ele toca suporte, como a gente vinha de uma tendência de alta, ele reage, mas depois ele entrega a rapadura, né? E se por um acaso perder a última retração de Fibo, ou a o último suporte aqui está no 5.400, onde a gente tem esses fundos aqui, né? E depois a gente vem aqui para esse fundo aqui do 5.100. Então, assim, eu não acho que esse negócio aqui vai estressar ao ponto de vir fazer isso daqui. Mas nós temos que estar preparados agora para algum tipo de reação para vir testar este fundo aqui, ou até essa região da média aqui, perto dos 6.000, que está virando para baixo, né? E aí falhar em fazer um topo e aí depois realmente reverter a tendência. Foi assim que aconteceu em 2022, e aí eu vou voltar aqui o gráfico para vocês verem quando nós tivemos aqui a correção, na verdade, final de 2022, né? E durante o ano de 2023, espera aí, tá aqui. Olha só. Nós vínhamos aqui de uma clara tendência de alta, né? Então estava indo tudo bem e tal, aí ele veio, falhou, aí veio aqui, olha, já tentou, não conseguiu. Aí depois deu essa pernada para baixo, que é o que está acontecendo agora. Mas antes de ele realmente estabelecer a tendência de baixo, olha, ele vem aqui e testa essa média por baixo, testa toda essa região, e aí depois cai, vem novamente. E é assim que se estabelece uma reversão de tendência, né? E aí a gente vê o ano de 2022, nós tivemos aqui toda essa correção aqui do topo até esse fundo, uma correção de 27%, né? Então, isso daqui é possível, está na mesa, isso pode acontecer em 2025, tá? Indo aqui para a Nasdaq, nós temos uma situação parecida, né, com o do S&P, a diferença é que a Nasdaq está sofrendo mais, então já está na última retração de Fibonacci, também reagindo, uma bela de uma barra de baixa aqui ontem, né? Aí depois nós temos aqui outro ponto de suporte nos 18.400 mais ou menos, e esse fundo aqui nos 17.300. Então, mesma coisa que eu falei para o S&P, eu acho que em algum momento ele deve fazer alguma reação e depois vir, dificilmente ele faz isso daqui, a não ser quando a gente tem alguma situação tipo um Covid da vida e tal, né? O Dow Jones ainda está se segurando aqui no fundo, o Dow Jones está mais forte, até porque quem não quer sair da bolsa em tempos de recessão, né, o pessoal vai para as consumer staples. Veja que as consumer staples, elas continuam aqui no topo histórico. Eu acho que ainda vai fazer uma correção. Mas quem que são esses caras aqui? Esses caras aqui são os McDonald's, Coca-Colas da vida, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que estão esses gráficos. Porque, olha lá, o McDonald's está aqui no topo histórico, né? Ontem deu uma reação para baixo aqui, mas ele tinha rompido o topo histórico no dia anterior. A Coca-Cola também... Não estou achando aqui, peraí. Coca-Cola também, olha só, está no topo histórico aqui, parecido com o McDonald's. Então, esses caras aqui são os consumer staples, são aqueles caras que pagam bastante dividendo, empresas sólidas, que não sofrem muito na crise e nem em períodos inflacionários, tá bom? Então, o mercado está mandando as mensagens corretas. O Russell 2000 é o maior indicador aí, é um indicador líder de recessão, né? Então a gente vê que ele já está fazendo isso daqui e se ele fizer o caminho normal, agora ele deve fazer uma reação, vir até aqui mais ou menos e depois perder este fundo se isso daí se concretizar, tá bom? Tem muita coisa para acontecer ainda. Indo aqui para a Europa, nós temos a Alemanha, veja que ontem teve um dia de baixa, mas já está reagindo, ainda não perdeu nenhum fundo. O Reino Unido já está aqui perdendo um fundo, né? Então isso daqui já é mais complicado, e aí ele tinha rompido o topo, agora está varando aqui, deve vir para essa região, mas não é nada tão dramático, né? E a França continua na consolidação aqui do topo histórico, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que veja,
ela ainda rompeu aqui esse topo e continua se segurando, né? Ontem reagiu, tá com cara que vai continuar para cima. A China não está muito aí para os Estados Unidos. O Japão ameaçou perder o fundo, hoje está reagindo aqui. Os mercados emergentes se segurando no meio dessa bagunça. O nosso EWZ tem cara de que vai para baixo, né? Lembrando, isso aqui está em tendência de baixa, né? Ele deixou esse topo aqui. Hoje está até um gapzinho aqui, mas olha, não duvido nada esse negócio ir para baixo aqui, principalmente se o dólar continuar subindo. O petróleo continua nessa região aqui dos 70, veja que ontem ele até fez um dia de baixa, né? Hoje abriu com gap de baixa, está reagindo, mas está perigando perder esse fundo aqui dos 70, né? E isso é uma mensagem recessiva, é boa contra a inflação, mas é um indicador de recessão, né? O minério de ferro também não consegue reagir. O cobre, ele tecnicamente, ele está aqui em cima, né? Por enquanto, ele só fez o pullback no rompimento para continuar para cima, né? Lembrando que tem muita coisa de tarifa e tudo mais que impacta esse cara, né? O ouro, ele ainda tá as duas coisas na mesa, né? Eu não compro aqui, tá? Eu compro aqui, porque nós ainda podemos fazer aqui essa perna ABC. Ele está mostrando bastante resiliência, porque normalmente em períodos onde o mercado cai, o ouro cai junto, e ele está se segurando com bastante força, né? E a prata também continua se segurando aqui, né? E agora para o DXY, olha só, continua caindo, então o DXY caindo, ele está alinhado com a queda de juros, então isso daqui está demonstrando deflação, né? Período de recessão. Lembrando, turma, não temos nada de correr para as montanhas, tá? Só estou dizendo aqui, estou tentando explicar, colocar um contexto aqui nos gráficos que nós estamos vendo, tá? Mas essas coisas, elas demoram para acontecer, elas não são só uma exceção de Covid da vida que dá aquela paulada para baixo, né? O Bitcoin ontem teve um dia de baixa, hoje está reagindo aqui, o Bitcoin, olha, deixa eu colocar aqui no semanal para vocês verem uma coisa. Ele estabeleceu uma correlação com a Nasdaq e aqui o nosso NDX, o nosso TradingView tem várias ferramentas aqui onde a gente pode olhar isso daqui junto. Então, olha, esse roxinho aqui é a Nasdaq, né? Então veja como isso daqui, esses períodos se alinham, né? Então desde 2019, veja que quando a Nasdaq sobe, o Bitcoin sobe. Quando a Nasdaq realiza, ele realiza. Aí ele sobe, tá vendo? Aí ele fez toda essa pernada. Aí depois, quando realizou aqui, também realizou. E agora está subindo. Então, o que acontece? Quando a gente olha isso daqui e vê a Nasdaq fazendo essa correção, provavelmente o Bitcoin deve seguir também esse mesmo caminho e fazer uma correção, tá bom? Então, tenha isso daí em mente. Eu digo isso porque muita gente, eu vejo principalmente no Twitter, né, o pessoal querendo acertar o fundo. Eu não acho que está na hora ainda de comprar para acertar o fundo, tá? Eu acho que tem boa chance de ele vir aqui nessa região dos 70 mil dólares, tá? E o Ethereum, a mesma coisa, né? Também continua caindo. Ontem teve mais um dia de baixa aqui. Isso daqui está abrindo as portas realmente para com possibilidade de voltar aqui para os 1000, né? Obviamente tem um monte de suporte aqui no meio do caminho, mas é uma possibilidade, tá bom? Então é isso, mercado pesado, vamos ver o Brasil agora. Então, turma, os juros continuam aqui nessa bandeira, então um dia para baixo, um dia para cima, ontem foi um dia de baixa, né? Mas nenhuma novidade. Olhando aqui o índice, ele continua nessa tendência de baixa, né? Então, apesar de toda essa reação, veja que ele abriu com um gap aqui, então isso daqui é um topo mais baixo. Ele tem tudo para continuar descendo aqui, né? Então, olhando isso aqui como uma bandeira de baixa, né? Isso aqui vinha caindo. Isso aqui pode ter sido um pullback aqui na perda da bandeira para voltar a cair. Esse daqui é o cenário mais provável por enquanto, tá bom? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, dá para ver que ontem não deu para fazer nada, mas hoje, se ele perdeu o fundo aqui do 125, tem mais venda, tem que procurar um stop justo, né? O dólar ontem deu uma bela de uma paulada para cima, né? Então fez um dia aqui 66 pontos, né? Então nós estamos falando dessa configuração aqui, né? Isso daqui foi uma configuração de fundo, falamos dessa compra, uns 60 minutos estava mais claro, né? E aí, olha só, você poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado aqui, mas é a compra, né? E agora, esse dólar aqui tem
tudo para continuar subindo. Eu não acho que ele vá com muita intensidade para cima, porque o DXY está muito pesado, né? Então ele está segurando um pouco do dólar. Imagina se o DXY não estivesse caindo, né? As small caps teve a reação aqui, mas para mim essa tendência continua sendo de baixa, né? Só tem venda. O Itaú se segurou bem ontem aqui, reagiu, né? Mas está consolidado aqui nessa região. O Bradesco, difícil, né? Veja como o mercado está difícil, né? O mercado brasileiro. A Sambi, essa bagunça tem venda se perder os 25. O Banco do Brasil, também bagunçado, né? Se perder aqui os 27, tem venda aqui para cima, eu não estou muito confiante. A Vale, se perder aqui os 53, tem venda, né? E a Petrobras tentando reagir aqui nessa região dos 34, né? Então, olha só, nós temos aqui uma linha de tendência, né? Tá até aqui bem no triângulo, né? Então, o que acontece? A Petro pode se segurar aqui, ela pode fazer um negócio parecido com isso daqui. Então, se romper aqui os 35, pode retomar alta. Eu não estou confiando muito nesse movimento por causa do petróleo, mas pode acontecer alguma coisa e o petróleo subir e aí a Petro subir junto, tá? Se perder aqui os 34, tem mais venda na Petro, porque ela tem outros alvos aqui para baixo, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.